Em uma madrugada comum na Flórida, uma sequência de passos captados por câmeras de segurança se transformaria em uma das imagens mais perturbadoras já registradas. Dois adolescentes caminhavam lado a lado, aparentemente sem pressa, em direção a uma rua sem saída. O que parecia apenas mais uma noite de diversão juvenil estava prestes a se tornar um dos crimes mais brutais da década. O que pode levar um jovem de apenas 14 anos a tirar a vida de uma colega de escola de forma tão cruel? A resposta está na sombria obsessão por violência que já o consumia há meses. Como uma família, ao abrir as portas de casa, se depara com a verdade de que o assassino não era um estranho, mas sim o próprio filho. Porque, muitas vezes, os sinais estavam lá, apenas ignorados ou minimizados. Na manhã de 8 de maio de 2021, a pequena comunidade de St. Johns County acordou em choque com a notícia do desaparecimento de uma garota de 13 anos chamada Tristan Bailey. A família, desesperada por não conseguir contato, acionou a polícia, que rapidamente iniciou buscas pela região. O último rastro de Tristan surgiu através do relato de sua própria irmã, que contou tê-la visto em uma chamada de vídeo com um colega insistente, Aiden Fusi, 14 anos. Horas antes, Tristan havia se reunido com Aiden e outros amigos em uma casa próxima. Por volta da 1h30 da manhã, câmeras de segurança registraram os dois andando juntos, rindo, sem levantar nenhuma suspeita. Contudo, aquelas imagens seriam a última vez em que a jovem seria vista com vida. Em vez de levá-la de volta para casa, Aiden a conduziu até uma área isolada, onde desferiu 114 facadas, em um ato de violência indescritível. O ataque foi tão rápido e inesperado que Tristan sequer teve chance de gritar por socorro. Enquanto a escuridão da floresta engolia seus últimos momentos, Aiden corria de volta para casa, descalço, com os sapatos nas mãos, em uma tentativa inútil de encobrir o horror que havia acabado de cometer. Quando o sol nasceu em St. Johns County, a ausência de Tristan já parecia anormal para sua família. Era Dia das Mães, 9 de maio de 2021, e ninguém conseguia contato com o adolescente desde a noite anterior. Mensagens ficaram sem resposta, ligações não foram atendidas e a inquietação da família se transformou em pânico. A decisão inevitável foi procurar a polícia, que tratou o caso com urgência, emitindo um alerta imediato de desaparecimento. Enquanto agentes organizavam buscas pela vizinhança, câmeras de vigilância de um condomínio se tornaram cruciais. As imagens mostravam claramente Tristan acompanhada de Aiden durante a madrugada, caminhando juntos em direção a um local afastado. Essa pista não apenas reduziu o círculo de investigação, como também trouxe à tona a figura de um adolescente cuja fixação por violência logo revelaria seu lado mais sombrio. Poucas horas depois do desaparecimento de Tristan, as câmeras de segurança captaram novamente Aiden. Mas desta vez, algo estava diferente. Ele aparecia correndo sozinho, descalço, segurando sapatos nas mãos. O comportamento chamou a atenção dos investigadores, já que o tempo que ele afirmou ter levado para voltar para casa não coincidia com a distância percorrida. Aiden relatou aos policiais que demorou quase 2 horas para chegar, quando o trajeto poderia ser feito em apenas 30 minutos. Durante o interrogatório inicial, Aiden tentou criar uma versão alternativa dos fatos. Afirmou que Tristan estaria com um suposto homem de 20 anos ligado ao tráfico, mas nenhuma testemunha confirmou essa informação. Pelo contrário, amigos próximos e até sua namorada revelaram que ele já havia falado inúmeras vezes sobre como seria matar alguém. A máscara de adolescente comum começava a cair, revelando um padrão de fantasias mórbidas e planejamentos que coincidiram com os últimos passos de Tristan naquela madrugada. Com tantas contradições no depoimento, a polícia decidiu agir rapidamente. Um mandado foi emitido
Quando os agentes entraram no quarto de Aiden, encontraram indícios que confirmavam as suspeitas. A primeira descoberta foi um estojo de faca vazio, correspondente a uma lâmina que ele costumava carregar e apelidara de pôquer. O detalhe já era perturbador por si só, mas estava longe de ser a única prova encontrada. Dentro do cômodo, um par de tênis Nike molhados exibia manchas de sangue, ao lado de uma camiseta e de um jeans ainda úmidos e sujos. No banheiro próximo, a pia trazia vestígios de sangue misturados à sujeira, sinal de que alguém havia tentado limpar-se às pressas. Para completar o quadro, os investigadores encontraram um caderno repleto de desenhos de símbolos satânicos e anotações inquietantes. Cada detalhe reforçava a imagem de um adolescente obcecado pela ideia de matar, transformando suspeitas em certezas. Diante das evidências acumuladas, a polícia não tinha mais dúvidas. Aiden Fusi deveria ser detido. O jovem de 14 anos foi preso sob acusação de assassinato em primeiro grau, chocando toda a comunidade que ainda esperava uma explicação menos cruel para o desaparecimento de Tristan. O detalhe mais perturbador é que, durante o trajeto até a delegacia, ele tirou uma selfie dentro da viatura policial. A atitude, além de fria, intensificou as suspeitas sobre sua incapacidade de compreender a gravidade do crime que havia cometido. O caso ganhou uma reviravolta ainda mais polêmica quando a mãe de Aiden, Crystal Smith, também foi detida. Uma gravação mostrava a mulher lavando as roupas ensanguentadas do filho na tentativa de ocultar provas. Acusada de obstrução da justiça, ela se declarou inocente, mas seu envolvimento apenas reforçou o peso do processo contra a família. O que poderia ter sido apenas um ato desesperado de proteção maternal, acabou se tornando mais uma peça do quebra-cabeça sombrio que cercava o crime. Em setembro de 2021, Aiden Fusi enfrentou pela primeira vez o tribunal. O que mais chamou a atenção de todos os presentes não foi apenas a acusação formal de assassinato em primeiro grau, mas o comportamento do réu. Sentado ao lado do advogado, ele parecia alheio ao ambiente, murmurando palavras baixas como se conversasse com alguém invisível. Esse detalhe trouxe à memória dos investigadores os desenhos demoníacos encontrados em seu caderno, reforçando a imagem de um jovem que vivia preso em suas próprias obsessões. Durante o julgamento, familiares e testemunhas tiveram a oportunidade de falar. Um dos momentos mais impactantes ocorreu quando a avó de Aiden subiu ao púlpito. Entre lágrimas, descreveu o neto amoroso que conheceu, contrastando com a figura sombria que agora via diante dela. Pela primeira vez, o adolescente demonstrou uma emoção real. Abaixou a cabeça e pareceu afetado. Foi um instante breve, mas suficiente para mostrar como a dor familiar atravessava a rigidez da sala de audiências. Após semanas de análises, depoimentos e exposição das provas, o juiz não teve dúvidas. Aiden Fusi foi condenado à prisão perpétua. A decisão veio acompanhada da rejeição da alegação de qualquer tipo de possessão demoníaca ou distúrbio que pudesse justificar o ato. Para o tribunal, o crime foi fruto de escolha consciente e cruel, sem qualquer indício de arrependimento genuíno. Quando a sentença foi anunciada, Aiden permaneceu em silêncio. Sua reação calma e quase apática causou desconforto em todos que aguardavam algum sinal de compreensão sobre o peso de seus atos. Mesmo em sua declaração de desculpas à família de Tristan, as palavras soaram vazias, centradas mais em si mesmo do que na dor que havia causado. Essa ausência de empatia reforçou a percepção de que a condenação não apenas punia um crime, mas também expunha uma personalidade marcada pela frieza. Em abril de 2016, na pacata cidade de Wadsworth, Ohio, a polícia recebeu uma chamada urgente sobre uma pessoa desaparecida. A família de Margaret Douglas, preocupada por não conseguir contato, pediu ajuda imediata. Ao entrarem na residência, os oficiais se depararam com um cenário devastador.
A casa estava revirada, como se tivesse sido alvo de uma invasão. E dentro de um armário do quarto encontraram o corpo sem vida da mulher de 60 anos. A análise do corpo revelou sinais claros de violência. O vestido de Margaret estava desabotoado, sua roupa íntima rasgada e havia marcas de agressão em seu rosto e pescoço. Para os investigadores, não havia dúvida, tratava-se de um homicídio brutal. Mas quem teria sido capaz de tamanha crueldade? A busca pelo assassino parecia complexa, até que o nome de um adolescente do bairro, conhecido por pequenos delitos, surgiu como principal suspeito, Gavin Hunsey. Levado para a delegacia, Gavin Hunsey foi acompanhado por sua mãe, que parecia não acreditar no que estava acontecendo. No interrogatório, o adolescente tentou convencer os detetives de sua inocência. Entre lágrimas e gestos teatrais, afirmava estar arrependido por erros do passado, mas negava ter qualquer ligação com a morte de Margaret. Seu discurso, entretanto, soava ensaiado, como se fosse apenas uma tentativa de manipular a situação. Os investigadores, experientes em detectar contradições, permitiram que Gavin falasse livremente. Quando perceberam que ele se sentia confiante, passaram a confrontá-lo com detalhes que não batiam em sua versão. O jovem tentou colocar a culpa em outra pessoa, mas esse movimento apenas aumentou as desconfianças. O golpe final veio quando o celular de Gavin foi confiscado. Nele, havia um aplicativo oculto que guardava vídeos gravados no dia do crime. As imagens mostravam o ataque a Margaret em cada detalhe, confirmando sem margem de dúvida sua responsabilidade. Com os vídeos em mãos, os detetives sabiam que a versão de Gavin não poderia mais se sustentar. Chamado novamente à sala de interrogatório, o adolescente tentou repetir o teatro de choro e desespero, mas a estratégia perdeu força diante das imagens explícitas de seu celular. Confrontado, ele mudou de tática. Começou a admitir parte dos fatos, ainda tentando minimizar sua responsabilidade, mas cada detalhe revelado apenas o colocava mais fundo na cena do crime. Finalmente, Gavin descreveu como entrou na casa de Margaret naquela madrugada, observando-a enquanto dormia. Quando a vítima acordou assustada, ele a atacou e a estrangulou até a morte. Depois, violou o corpo já sem vida, em um dos atos mais cruéis e perturbadores do caso. A confissão, embora entrecortada por contradições e tentativas de justificar-se, foi suficiente para selar seu destino. Em janeiro de 2019, Gavin Hunsey foi condenado por homicídio qualificado, invasão, sequestro e abuso de cadáver, recebendo prisão perpétua com possibilidade de condicional apenas após 25 anos. Em janeiro de 2020, a cidade de Jacksonville, na Flórida, tornou-se palco de uma guerra entre rappers e rivais. Aqui Robinson, conhecido artisticamente como Xo, estava em conflito com Charles MC Cormick, apelidado de Lil Buck. As provocações, que começaram em músicas e redes sociais, logo ultrapassaram o campo artístico e chegaram às ruas. No dia 15, Charles foi assassinado em um tiroteio brutal, registrado por câmeras de segurança, o que acelerou a investigação policial. Entre os suspeitos levados à delegacia estava Abdul Robinson, pai de Xo e líder da gangue ATK. Para a surpresa dos detetives, Abdul decidiu colaborar. Durante o interrogatório, forneceu detalhes do crime, descreveu a rota de fuga, mencionou armas deixadas para trás e até confirmou a identidade de quem disparou. Na prática, ele entregou o próprio filho, fornecendo provas que se tornaram fundamentais no processo. Xo acabou acusado de homicídio em primeiro grau, enquanto o julgamento segue em andamento, com novas audiências previstas para 2025. Em 27 de janeiro de 2023, o Hospital de Artesia, no Novo México, registrou um dos episódios mais chocantes do ano. Alex Treviso,
de apenas 19 anos, deu entrada reclamando de fortes dores nas costas. Enquanto era atendida, pediu para usar o banheiro e permaneceu lá por mais de 20 minutos. Quando enfermeiras entraram para verificar, encontraram um recém-nascido sem vida no cesto de lixo. Alex havia dado à luz em segredo e tentado esconder o bebê. A investigação revelou que ela sabia da gravidez, mas negava para todos, inclusive para a mãe, que só descobriu a verdade ao ser informada pelos policiais. A jovem acabou condenada por homicídio em primeiro grau, abuso infantil e ocultação de provas. Poucos meses depois, em 5 de janeiro de 2023, a polícia de Tulsa foi chamada a um condomínio após um telefonema desesperado. April, uma mãe em pânico, gritava por ajuda. Sua filha de 12 anos, Kaleya, havia esfaqueado o irmão de 9, Xander, enquanto ele dormia. As últimas palavras do menino foram dirigidas à própria mãe. Ela me feriu. A garota foi encontrada ainda segurando a arma e levada para uma instituição juvenil. O caso revelou que ela sofria de TAA e fazia uso de medicamentos que poderiam ter afetado seu comportamento. Apesar das tentativas de socorro, Xander não resistiu. Mais uma vez, uma tragédia mostrou como a violência pode nascer dentro da própria família, deixando marcas impossíveis de apagar. Esse foi apenas um dos muitos casos sombrios que vamos revelar por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nada. E me diz nos comentários de onde você acompanha essa história.